Falando sobre o avanço do novo coronavírus aqui no Brasil. Você vai assistir agora a entrevista com uma personagem que ganhou muito destaque no debate sobre o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina aqui no Brasil. Nós vamos conversar com a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi. Ela divulgou uma carta condenando um estudo de Manaus sobre as doses altas de cloroquina em pacientes com a Covid-19. Hoje fala aqui com a gente numa semana em que a própria droga, o medicamento, foi alvo de uma série de críticas ou estudos que foram questionados, não só no Brasil, mas também no exterior. Vamos conversar sobre tudo isso com a doutora Nise. Doutora Nise, boa tarde, muito bem-vinda ao 360. A senhora nos ouve? Sim, muito bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês, esclarecer tudo aquilo que nós sabemos nesse momento. Perfeito. Vamos começar com uma notícia que ganhou muita repercussão aqui no Brasil ontem. O maior estudo feito lá pelo governo dos Estados Unidos com pacientes que estavam usando a hidroxicloroquina, a cloroquina, não recomendou, desaconselhou o uso da droga exatamente por conta do alto risco de problemas cardíacos, efeitos colaterais que acometem o coração. Foi um balde de água fria para entusiastas do uso da droga ou do contínuo estudo do uso da droga no tratamento da Covid-19? Bom, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer, não existe entusiastas. Eu acho que tem que existir pesquisa, existem dados que vão sendo corroborados ou não. Então, cada estudo que é feito, ele não deve ser feito pensando que ele é o último estudo, que ele determina todas as condutas, porque os desenhos são bastante heterogêneos. Se o tratamento é feito numa população que já está grave, com uma série de problemas cardíacos decorrentes da própria doença, você pode esperar ter maiores problemas. Se você faz uma dose alta, como nesse estudo do Amazonas, num braço, que é 4,5 vezes a dose recomendada em bula aqui no Brasil, em 10 dias, são 600 miligramas 2 vezes por dia, por 10 dias, e a cloroquina, ela além de mais tóxica que a hidroxicloroquina, ela é acumulada no organismo. É óbvio que vai dar. Então, isso não desmerece a classe de drogas. Claro que nós queremos o mais possível de eficiência e segurança. Agora, numa dose de 400 miligramas diárias por 5 dias, que é a dose de 200, 2 vezes por dia que os Estados Unidos está usando, com a azitromicina, espera-se que num paciente que não tenha comorbidades, que não tenha problemas cardiológicos graves, ele não deve ser muito problemático. Então, eu acho que cada estudo tem que ser visto de forma individualizada e, de alguma maneira, nós vamos ter cada vez mais dados. Então, isso é uma coisa importante, a gente tem que ir atualizando em tempo real, e não é um time de futebol, sabe? Não é uma coisa que você fale, eu torço ou não torço. Eu quero o melhor para cada paciente. Mas quando a gente fala entusiasta, é principalmente quando a gente fala da pessoa que não é da área técnica, quando a pessoa não é da área médica ou não é da área científica. O presidente da República, por exemplo, ele era um entusiasta da cloroquina. Nós ouvimos o presidente outro dia, aqui mesmo no CNN 360, quando o presidente, ele, inclusive, pela primeira vez, ele não falou com tanto entusiasmo. A pergunta que eu faço à doutora é essa: esse estudo acabou mexendo também com o posicionamento do presidente? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o presidente ligou para a doutora para saber sobre esse estudo em Manaus, que, pela carta que a senhora escreveu, usaram uma dosagem a mais, fizeram um estudo equivocado, pelo que eu entendi da sua carta, a dosagem foi equivocada, que acaba, de certa forma, atrapalhando os planos de quem defende a cloroquina? Veja, isso não atrapalha em nada, porque não é a cloroquina, é a hidroxicloroquina que é menos tóxica. O presidente não me liga perguntando coisas acerca de estudos. Eu acho que o meu papel foi trazer para o Conselho Federal de Medicina, foi harmonizar entre o Ministério da Saúde, a Anvisa e os médicos. Hoje em dia é autorizada a prescrição com receita dupla, isso já era anteriormente. Existe um parecer do Conselho e do Ministério da Saúde dentro das diretrizes que os tratamentos eles devem ser feitos pelo médico. Então, agora trata-se de disponibilizar os medicamentos
medicamentos na rede pública e treinar os médicos de família, os médicos dos pronto-socorros, das UTIs, enfim, para que saibam quando prescrever, para quem prescrever, em que dose prescrever. Eu acho que esse é o aspecto técnico e que certamente vai tirar de foco a questão arbitrária, decisiva. Eu acho que nesse momento que a gente precisa é todos juntos, inclusive apoiando o novo ministro da Saúde, o Dr. Nelson Teixe, que eu conheço há mais de 30 anos, uma pessoa da mais libada à reputação, e a gente agora precisa juntar esforços. Não é assim um contra o outro, é todos juntos, em todos os níveis, nas prefeituras, nos estados, na federação. O que nós precisamos é estarmos salvando o Brasil, as pessoas que estão sofrendo nas comunidades. E teve um trabalho lindo na Paraisópolis, que fizeram para que as pessoas que tenham doença estejam sendo cuidadas em ambientes das escolas, quem sabe usando outras estruturas como céus ou estádios, enfim. Mas o importante é cuidar da nossa população vulnerável, principalmente. Doutora, tratar quem a gente precisar tratar, para que as pessoas não morram. Certo. Doutora, quando eu falei entusiastas, é porque houve claramente uma divulgação, o remédio foi alardeado a ponto de faltar nas farmácias para quem realmente precisa dele para tratar doenças como lúpus, a malária. A senhora conhece melhor do que eu o receituário da cloroquina. Houve propaganda em transmissão presidencial com caixa de remédio e tudo. E a senhora é uma das especialistas que estava sendo ouvida nesse contexto pelos defensores do uso da droga. E houve, sim, uma publicização bastante elevada a respeito de seu uso. Essa semana também a gente soube que a pesquisa da Prevent Senior, que foi citada também por autoridades do governo federal como um marco, né, de boas notícias com o uso da cloroquina, foi suspensa por suspeita de fraude. A senhora quer trazer o debate para o campo técnico? Eu concordo. Pergunto se ele não está vindo para o campo técnico tarde demais. Muito boa pergunta. Inclusive, eu gostaria de falar desse estudo da Prevent Senior, porque, veja, o que vazou foi um draft. Draft é um rascunho de um estudo. E todos que colocaram para publicar coisas em cima de um draft. Isso é muito estranho. Eu acho que, normalmente, a gente espera a publicação ser feita. A Prevent Senior, pelo que eu entendi, tem dois aspectos. Um, que era um estudo do CONEP, faz parte do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, cujo número por inadvertência foi colocado dentro do draft. O draft é assim, quando você está escrevendo alguma coisa, você manda para pessoas darem opinião e vai estabelecendo as questões. O que eles têm e que não invalida de forma alguma é uma sequência de casos muito bem estruturada que deve ser publicada como o que a gente chama de casos de coorte. Como é que a gente faz isso? A gente define que esses casos vão ser estudados, estruturados como casos da vida real. Casos da vida real é um dado que já existe como evidence-based medicine, mas como se fosse real-world evidence. Isso é totalmente diferente de um estudo prospectivo que vai ser feito com dados que vão ser consolidados pelo Conselho de Ética e Pesquisa. Então, não é fraude você tratar seus pacientes da melhor maneira que você pode, naquele momento, por decisões terapêuticas. O que seria fraude seria se eles fizessem um estudo prospectivo sem ter todos os dados. O dado uma coisa é estrutura de tratamento. A outra coisa é uma pesquisa clínica. Eu acho que esses esclarecimentos estão sendo dados por eles. Quanto ao presidente, eu acho que cada um tem a sua conduta. O meu papel foi estruturar o conhecimento de uma maneira que as pessoas pudessem ter a parte organizada em cima dela. Então, eu fiz questão de trazer para o lado técnico, isso na primeira consulta, nos primeiros dados que eu passei para a CNN, na minha conversa com o Conselho Federal de Medicina, que reverberou numa nota técnica, então eu conversei durante 3 horas, passei todas as informações, e esse é o meu papel. A Sociedade Brasileira de Cancerologia e as associações médicas, eu estou discutindo amplamente com toda a rede, e o meu objetivo é chegar a dados de consenso. Então, se antes se falava
em vamos tratar os casos precoces, me pediram para estar trabalhando em cima dos casos moderados, em que a gravidade seja mais estabelecida. Como, na realidade, os pacientes têm muita dificuldade de chegar num pronto-socorro ou numa UBS e serem medicados, a gente tem que organizar o tratamento para que esses pacientes possam receber tomografias sempre que necessário. As prefeituras têm que comprar tomografias, porque não vai ter disponíveis nesses locais onde eles estão. Então, nós precisamos, de certa forma, organizar o sistema para que ele seja cada vez mais ágil e cada vez mais estruturado. Doutora, o ministro Marcos Pontes, ele falou dos testes de um outro medicamento, mas não deu muitos detalhes, mas chegou a informação de que testado em animais teve êxito em 94% dos testes. A senhora teve acesso a informações desse medicamento, desses testes? E a sequência da pergunta, qual é o medicamento hoje que está respondendo bem aos testes em humanos, se há uma informação nova da ordem médica? Então, nós tivemos uma reunião no gabinete de crise com o ministro Marcos Pontes e ele falou, inclusive, nessa reunião, que os diversos testes que foram realizados incluíram testes com hidroxicloroquina e que foi muito bem, acima de 94% de resposta. Então, significa que houve uma boa resposta. Eu falei para ele que essa foi a melhor notícia que ele tinha me dado. Realmente, eles fizeram um painel com diversos outros medicamentos, eu não tenho acesso a esses medicamentos, e eles vão começar os estudos clínicos. Os estudos clínicos demoram um tempo até serem realizados. Então, aquilo que foi feito num painel de células vai ter que ser trabalhado depois para que ele também possa demonstrar em casos clínicos. Alguns estudos da Organização Mundial de Saúde com antirretrovirais que eram utilizados em casos de AIDS, em outros casos de SARS-CoV, eles estão indo muito bem, só que não é para agora. São estudos randomizados, onde um dos braços é a cloroquina ou hidroxicloroquina. Eu não sei a dose e não sei se tem associação ou não com a azitromicina e zinco. Então, são estudos interessantíssimos que vão demandar um tempo, provavelmente daqui a 6 meses a 1 ano nós vamos ter essas respostas. O nosso problema é, essas medicações que nós temos agora, elas têm um custo praticamente zero se for dado pelo governo. Se elas forem capazes de prevenir a ida para a UTI, a ida para uma situação grave, em que a pessoa depois não consiga voltar, nós vamos ter salvo muitas pessoas. Um amigo meu, assim, que teve problemas sérios, foi internado, um grande cardiologista, ele falou assim, se por acaso daqui a 6 meses eu souber que eu me beneficiei, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Então, são coisas que ainda estão na fase de elaboração, nós vamos ter dados aqui, dados ali, o importante é termos uma dinâmica de atualização das informações e sabermos avaliar muito bem antes de condenarmos esse ou aquele pelos esforços que estão fazendo. Mesmo o grupo do Amazonas, que eu acho que usou uma dose exagerada, um braço era 2,7 gramas, o outro era 12 gramas, esse de 12 gramas, você não escalona de 2,7 para 12. Então, foi alguma coisa inadvertida ali que aconteceu naquele estudo. Eu não tive detalhes, por isso eu só me localizei no que estava publicado. Agora, falar mal de alguma coisa que não está nem publicado, eu não tenho condições de avaliar. Ótimo. Obrigada, doutora Nise Yamaguchi. Nós voltamos a falar com a senhora sempre, claro, que houver novidades nesse campo, não só a respeito da hidroxicloroquina ou cloroquina ou de medicamentos, tratamento da Covid-19. Muito boa tarde e bom trabalho. Obrigada.